capítulo 17 do evangelho que escreveu Mateus, para você entender a nuance dessa mensagem na qual Deus colocou no meu coração para compartilhar dela com você nessa noite. Capítulo 17, versículo 24, diz assim: chegando eles a Cafarnaum. Aonde eles chegaram? Hello, cadê você? Aonde eles chegaram? Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Se você se reportar a este capítulo 17 do evangelho que escreveu Mateus, você vai perceber que o contexto destes versículos do 24 ao 27 começa especificamente no verso 1 do capítulo 17. Jesus estava no monte, aonde a Bíblia o classifica esse monte como monte da transfiguração, monte aonde Jesus manifestou a plenitude da sua glória. Jesus ficou na plenitude da sua glória lá no monte, classificado pela Bíblia como monte da transfiguração. E quando Jesus ficou ali na plenitude da sua glória, apareceram 2 grandes homens de Deus das Escrituras do Antigo Testamento. Apareceu Moisés, representando a lei, e apareceu Elias, representando os profetas do Antigo Testamento. E aí Pedro estava na companhia de Tiago e João, e Pedro ficou tão empolgado, Pedro ficou tão maravilhado, Pedro ficou sobressaltado, boquiaberto, com aquilo que seus olhos estavam vendo. E aí depois ficou impactado com a liberação da palavra do Pai, que liberou uma palavra ali dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. E Pedro ficou tão embriagado com aquela portentosa manifestação de glória de Jesus no monte, denominado de Monte da Transfiguração, que Pedro chega a dizer o seguinte: Senhor Jesus, bom, é muito legal estar aqui nesse lugar, e seria muito interessante que nós fizéssemos aqui uma tenda para ti, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. E aí Jesus ignora a proposta de Pedro. Jesus ignora. Por que Jesus ignorou a proposta de Pedro de fazer uma tenda para Jesus, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés? Porque enquanto Jesus está lá manifestando a sua portentosa glória para Pedro, Tiago, João, e ainda na companhia de Moisés e de Elias, no pé do monte estava acontecendo uma catástrofe. Estava acontecendo uma catástrofe de caráter espiritual. Havia 9 dos discípulos de Jesus que não haviam subido ao monte da transfiguração. E esses 9, talvez, eu penso comigo, que houvera negligenciado o convite de Jesus de ir ao monte desfrutar daquela presença magna, sublime e excelsa de Jesus na plenitude da sua glória. Porque dias antes, como nós falamos aqui na sexta-feira, dias antes eles haviam recebido poder, eles haviam recebido autoridade,
da parte do Senhor Jesus para irem de 2 em 2, evangelizar e expelir demônios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, fazer a obra que Jesus estava fazendo. E eles voltaram da missão que Jesus havia delegado para eles, ávidos de continuarem aquela missão, e ficaram tão empolgados que a Bíblia diz que já fazia alguns dias que eles iam e vinham e não tinham nem tempo para comer, de tão embriagado que eles estavam com a missão que eles receberam, e de tão maravilhados que eles estavam com a autoridade que há no nome de Jesus. Quando eles chegavam em algum lugar, eles repreendiam os demônios, e os demônios saíam da autoridade que há no nome de Jesus. De maneira que eles relataram este fato para Jesus, e Jesus disse: olha, vocês não ficam tão empolgados com isso, mas alegrai-vos pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. E Jesus pegou eles, saiu para um lugar ermo, com o objetivo de descansar com eles à parte, porque já havia muitos dias que eles iam e vinham e não tinham nem tempo para comer. Só que eles ficaram achando que aquele poder, o qual eles haviam recebido, era um poder permanente, era um poder que não precisava ser reposto, era um poder que não precisava de manutenção para mantê-lo sobre a vida deles. E aí, enquanto Pedro, Tiago e João sobem ao monte e desfruta de mais poder, desfruta de mais graça, desfruta de mais unção, desfruta da presença de Jesus na plenitude da sua glória. Eles veem o Shekinah, a glória de Jesus na sua essência. Aqui embaixo eles estão vivendo de passado, baseado no que receberam outrora. Vem um pai aflito, angustiado, altamente debilitado, porque o filho dele muitas vezes era lançado na água, outras vezes era lançado no fogo. E aquele pai soube que os discípulos de Jesus haviam recebido poder para expelir demônios, para curar os doentes. E o pai chegou lá e disse: vocês são discípulos de Jesus? Eles disseram: somos discípulos, alunos de Jesus. Está aí meu filho, ele é lançado no fogo, é lançado na água, e eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa pelo meu filho. E eles trabalharam a noite inteira lutando, confundindo epilepsia, confundindo aquela situação do menino como convulsão, alguma coisa do gênero. E houve uma discussão teológica entre eles e os escribas, que se aproveitaram de ver que eles não tinham a graça, a autoridade, o poder para expelir o demônio que estava no menino. E daí o que acontece? Enquanto isso, Pedro está lá embriagado, maravilhado, e dizendo: nós vamos ficar por aqui mesmo, nós vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor Jesus, e vamos ficar por aqui, porque nada de ir para lá, porque aqui está bom demais. E é isso que acontece com algumas pessoas que estão circunscritas, confinadas no círculo de oração da igreja, que estão circunscritas, confinadas nas vigílias, estão circunscritas, confinadas nas orações dos montes, estão circunscritas, confinadas nas orações nos lares, em casa, e aí pulam, saltam, fazem reteté, e rolam, não são, e levanta a mão, e são estridentes num ambiente fechado por causa da manifestação da glória de Deus. Mas enquanto eles estão num ambiente fechado, desfrutando das benesses de Deus, lá fora o diabo está peneirando com famílias inteiras. Lá fora
Existem pais, existem mães que perderam o controle no cuidado com seus filhos e estão vendo seus filhos sendo lançados na água, sendo lançados no fogo, não no sentido literal da palavra, mas no fogo das drogas, sendo lançado no fogo da bebida alcoólica, sendo lançado no fogo da promiscuidade, sendo lançado no fogo e se afogando com esse liberalismo generalizado que está aí no bojo da nossa sociedade, enquanto a igreja em alguns lugares está no templo, circunscrita, só adorando, adoração extravagante, e com umas músicas até interessantes, que retrata que, na verdade, eu amo meu amado, tu és lindo, e só ali, naquele negócio, naquela coisa linda de adoração, e o diabo está gostando, porque você está dentro, e ele está fora, livre, para o exercício da sua malevolidade. E essa era a situação de Pedro. Pedro diz: façamos uma tenda aqui, para ti, para Moisés e para Elias. E Jesus corta Pedro. Jesus diz: Pedro, eu não posso ficar aqui, porque Deus o Pai me ungiu. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem, curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo, porque o Senhor era com ele. Jesus disse: olha, Pedro, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes, Pedro. Enquanto nós estamos aqui desfrutando de toda essa coisa gloriosa, lá embaixo está acontecendo alguma coisa. Jesus desce, abdica-se da proposta de Pedro e desce. Quando Jesus desce, o Pai, exausto, extremamente chateado, porque os discípulos de Jesus não puderam fazer absolutamente nada pelo seu filho. E eu e você, meu lindo, a gente corre o risco dessa sociedade que está sendo lançada no fogo e na água, procurar eu e você, para a gente ser instrumento da parte de Deus para trazer alívio para a alma delas que estão aprisionadas no pecado, e de repente você não tem absolutamente nada para oferecer para essas pessoas, porque você está vivendo de passado. Você vive contando história. Olha, em 1200 e bolinha, e Deus me usou para isso, Deus me usou para aquilo, e agora, em 2010, no século 21, o que é que você tem feito para salvar alguns, arrebatando os do fogo? Esse congresso missionário é para tirar a gente do comodismo. Esse congresso missionário é para a gente receber um revestimento de poder aqui em Jerusalém, mas sairmos para levar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Jesus desce. Quando Jesus desce, o Pai aflito se joga nos pés de Jesus e disse: me ajuda, Senhor Jesus, na minha falta de fé. Eu trouxe meu filho, que muitas vezes é lançado no fogo, outras vezes é lançado na água, para que os teus discípulos fizessem alguma coisa por ele, mas eles não fizeram nada. E o meu menino está aí. Meu menino está aí numa situação constrangedora. Eu já levei aos médicos, já procurei psicólogo, já procurei psicanalista, já procurei psiquiatra, e ninguém resolve a questão do meu filho. Aí Jesus, do profundo da alma, brada, dizendo: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? E aí Jesus libera uma palavra de libertação. O menino é solto daquela legião de demônios, mas Pedro não desiste
da proposta que ele havia feito no Monte da Transfiguração de fazer uma tenda para Moisés, para Elias e para Jesus. Pedro vira, depois que Jesus liberta o menino, o pai vai embora e aquela multidão se dispersa. Pedro pergunta: Senhor Jesus, para onde tu vais agora? E o Senhor Jesus diz: olha, as aves têm os seus covis, tem aonde reclinar a sua cabeça, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não é que Jesus não tinha uma moradia. Jesus tinha moradia, mas a moradia de Jesus não era uma moradia fixa, porque ele se tornou um itinerante, levando a palavra de Deus. E ele diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E Pedro não perdeu tempo. E Pedro diz: já que tu não tens aonde reclinar a sua cabeça, você vai reclinar a sua cabeça lá na minha casa em Cafarnaum. Eu não desisti. Foi tão gostoso tê-lo lá em cima, com aquela glória toda, que eu quero que tu vá para minha casa. E eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém por 15 dias, e fui a Cafarnaum e visitei a sinagoga de Cafarnaum, como também fui na antiga casa de Pedro em Cafarnaum. Agora olha o texto do capítulo 17, verso 24, para você entender a mensagem nessa noite. O texto diz que chegando eles, chegou Pedro e Jesus, chegando eles a Cafarnaum, quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? 2 coisas eu aprendo aqui. Pedro vai chegando na porta de casa, e quando ele chega na porta de casa, já tem 2 indivíduos que trabalhavam especificamente para o governo, eram publicanos, cobradores de impostos, e esses 2 indivíduos estavam no portão de Pedro, aguardando Pedro chegar. Primeira coisa que eu aprendo é que, a despeito da gente estar aqui nessa noite, debaixo deste clima abençoado, quantos concordam comigo que há um clima de bênção aqui nessa noite? Aleluia. Aí o que acontece? Quando a gente chega e cruza os portões do templo, ali fora começam os problemas diários a aflorarem na vida da gente. E foi o que aconteceu com Pedro. Acabou de descer o monte, depois de tudo quanto vivenciou de gostoso lá no monte. Quando ele chega no portão de casa, já estava alguém cobrando os impostos das 2 dracmas, cobrando tributos. E daí o que é interessante, que eles perguntam, eles questionam a reputação moral de Jesus no contexto da sua vida social. Eles dizem para Pedro assim: seu Pedro, você anda com este homem que você o chama de Rabi, que quer dizer mestre. Você anda com esse homem que você chama de Raboni, que é bom mestre. Você o chama de Rabone, que é mestre por excelência. E até, senhor Pedro, a sua fama está aqui por Cafarnaum. As pessoas dizem que lá na sinagoga, quando este homem abria a boca para falar, a sua mensagem, a sua palavra é tão contundente, é tão expressiva, senhor Pedro, que até os soldados que são enviados pelos seus adversários para prendê-lo não podem tocá-lo, porque ficam hipnotizados, porque a sua palavra
é diferente da dos escribas e dos fariseus. Senhor Pedro, a gente tem ouvido a fama desse Jesus, que a gente sabe que dá audição a surdo, que dá voz a mudos, que faz paralíticos andarem, que multiplica pães e peixe, transforma água em vinho. Eu soube que até o vento e o mar obedecem à voz desse Jesus, que você o chama de mestre. Mas a gente veio aqui fazer uma interrogação. A despeito de tudo quanto este homem faz, ele cumpre com as suas obrigações sociais? Paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? Sabe o que é lindo, meu irmão, minha irmã, você ser liderado por alguém na qual você pode confiar na reputação deste alguém? Sabe o que é lindo? Você não titubear quando alguém questiona acerca da reputação do seu líder. Alguém questionou dizendo: paga ao vosso mestre o tributo das 2 dracmas. E Pedro não ficou em cima do muro, Pedro não titubeou, Pedro não ficou ali se auto-interrogando: será que o meu mestre paga ou não paga? Não, Pedro já liberou um sim, dizendo: sim, meu mestre dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por causa do mestre que você tem? De maneira que continuou o diálogo. Agora você veja o verso seguinte. Diz o texto que respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Antes propriamente, quando Pedro chega no portão de casa e que depara com aqueles 2 cobradores de impostos, escute isso. Pedro pede licença para eles, fala: aguarda um minutinho, eu vou atendê-los, mas antes de eu atendê-los, deixa que eu introduza o meu convidado dentro da minha casa. Quando ele estiver lá dentro, na sala, eu volto aqui para atendê-los. E aí Pedro coloca Jesus dentro de casa e volta ao portão e pergunta: de que se trata a vossa visita? E eles voltam a questionar: vem cá, seu Pedro, paga ao vosso mestre o tributo das 2 dracmas? E aí Pedro não titubia, responde que sim. Quando Pedro responde que sim e que libera aqueles 2 cobradores de impostos, aqueles 2 cobradores de impostos entram, ou seja, vão embora. E aí Pedro entra. Antes de Pedro liberar qualquer palavra no interior da sua casa, Jesus já se levanta de onde ele estava sentado na sala e se antecipa e faz uma pergunta que está no verso de número 25. Disse assim: respondeu ele sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo: o que te parece, Simão Pedro? O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? E qual foi a resposta de Pedro? Você está com a Bíblia aberta? Qual foi a resposta de Pedro? Dos filhos ou dos estranhos? Ele disse que é 2 estranhos. E Jesus disse: então você quer me dizer então que os filhos estão isentos de pagar os seus impostos? E Pedro: sim, os filhos estão isentos. E aí, quando você vai para o capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel, abra sua Bíblia. Eu gosto muito de mostrar à luz da Bíblia aquilo que eu estou falando. O capítulo 17 do livro de 1 Samuel, você vai ver por que Jesus faz tal pergunta para Pedro. Qual a razão dessa pergunta, fazendo distinção entre filhos e estranhos? O que Jesus queria dizer com filhos e o que Jesus queria dizer com relação a estranhos? Olha o texto no capítulo 17, verso de número 25. O texto diz assim, 17, 25: diziam uns aos outros: visto que aquele homem
que subiu? Subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Escute, meu lindo, que você vai entender aonde eu quero chegar. Jesus está dizendo: Pedro, de quem paga os impostos? Aos reis. Quem deve pagar os impostos aos reis? Os filhos ou os estranhos? E Pedro não titubia e diz: quem deve pagar são os estranhos. E Jesus disse: então você quer dizer que os filhos estão isentos? Sim, os filhos estão isentos. E Jesus, como era descendente de Davi, fazia 40 dias e 40 noites que Golias afrontava o povo de Israel. E Davi pergunta para os homens: o que é que o rei vai dar ao homem que vencer esse gigante? E alguém disse para Davi: olha, ele vai acumular o homem que vencer esse gigante de riquezas, e ainda vai dar sua filha em casamento, como vai isentar a sua casa, a sua descendência de pagar impostos em Israel. E aí Davi vence Golias, e Jesus, como era descendente de Davi, Jesus não precisava pagar imposto. Mas o que é lindo é que, a despeito de Jesus não precisar pagar imposto em Israel, ele libera uma outra palavra para Pedro. E eu quero chamar a sua atenção. O texto diz, no verso 26, respondeu-lhe Pedro: dos estranhos, disse Jesus, os filhos estão isentos, mas para que não... Como é que está na sua Bíblia? Eu quero que você me acompanhe. Para que não os... Todos juntos. Para que não os escandalizemos. Escute, meu lindo, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Estamos vivendo numa época onde uma multiplicidade de escândalos tem aflorado no meio do povo de Deus nos últimos dias. E a Bíblia diz: ai daquele por onde vier o escândalo. A Bíblia diz que seria melhor que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no fundo do mar do que provocar um escândalo. E Jesus é ético ao extremo, para mim, na minha concepção, porque ele estava isento, ele não precisava pagar impostos em Israel. Mas acontece que quem está na porta de Jesus cobrando imposto eram pessoas reputadas, que tinham uma reputação negativa. Eram os publicanos, e eles na verdade eram considerados como cães pelos judeus. Os judeus tratavam tanto a mulher como também os publicanos como cães. Eles eram ignorados, tratados com desdém pela sociedade judaica. Mas a despeito de não ser um fariseu que estava na porta de Pedro cobrando imposto, a despeito de não ser um escriba, um erudito, um doutor da lei que estivesse na porta de Pedro cobrando imposto, a despeito de ser um publicano reputado como nada no contexto da sociedade, mesmo assim Jesus não queria causar escândalo aos publicanos. Deus nessa noite chama a sua atenção, querido, querida, já é última hora. Nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Jesus está pronto para vir arrebatar a sua igreja. Mas quanto mais se aproxima
os dias do arrebatamento da igreja, mais o diabo tem trabalhado para tentar macular, para tentar denegrir, para tentar achatar, para tentar difamar a igreja, a noiva de Jesus, a menina dos olhos de Deus, e pesa sobre os ossos, ombros missionários que irão para cidades pequenas, pesa sobre os vossos ombros missionários que vão para culturas diferentes, em outros países, e vão lá e tem pessoas que vão se apaixonar por vocês, tem pessoas que vão entregar a família sobre o cuidado de vocês, filhos, filhas, esposas, maridos, e é necessário que vocês levem essa advertência no coração de vocês, para que não haja escândalo na obra missionária, para que essa obra, para que essa porta grande e eficaz que Deus abriu através da sua chamada não seja fechada através de nenhum escândalo. E é o Espírito de Deus que está liberando essa palavra no meu coração. Não que haja nenhuma inclinação para coisas do gênero no vosso coração, mas é porque Deus vos ama e Deus vos chamou para uma grande obra missionária. E essa advertência é para nós, Quarteto Giliard. Essa advertência é para nós, pastores, amigos, companheiro de exercício ministerial. Não importa que seja um ímpio, traficante de droga, ou uma prostituta, ou alguém do gênero que não merece o nosso respeito. Mas Jesus, mesmo sabendo que era publicanos, Jesus disse assim: Pedro, para que não os escandalizamos, eu estou isento, Pedro, eu não preciso dar satisfação a esses homens que estão aí na porta da sua casa questionando a minha reputação, mas para que não os escandalizemos. Aqui entra um outro detalhe que eu estou finalizando a palavra aqui. Para que não os escandalizemos, Pedro, pega agora o teu anzol. O que eu falei? Pega o quê? Repete de novo, eu falei pega o quê? Pega agora o teu anzol, Pedro. O que, Senhor Jesus? Pega agora o teu anzol. E aí, Senhor Jesus, fazer o que com o meu anzol? Você vai lá no mar da Galileia. Quando você chegar lá no mar da Galileia, você vai lançar o seu anzol. O primeiro peixe que você pegar vai estar um estáter, uma moeda que vale 4 dracmas. Você vai pegar essa moeda que vai estar agarrada na garganta do peixe, e você vai pagar o meu imposto e vai pagar o seu. Queridos, a igreja precisa recuperar a experiência com o sobrenatural de Deus. Eu vou repetir, a igreja precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, para não ficar trabalhando só com a razão, com a lógica. Jesus chegou a dizer para Pedro e seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender só depois. Existem coisas que Deus vai mandar você fazer, meu querido, minha querida, que você não vai entender. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e não é de todos discernido. Deus, ele é fantástico. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele costuma usar coisas fracas para confundir as fortes.
por isso o profeta disse: não despreze o tempo das coisas pequenas. A igreja não pode se tornar uma igreja calculista. A igreja não pode ficar se estribando na sua cultura secular, a despeito da igreja não poder subestimar a ideia de estudar. É importante se estudar, se formar. Ela não pode perder a simplicidade. Ela não pode deixar de acreditar que há poder quando se dobra o joelho no chão. Ela não pode deixar de acreditar que há um fenômeno extraordinário quando um crente resolve jejuar. Essa noite Deus quer te trazer aos marcos antigos, meu lindo, minha linda. A despeito de onde você já chegou, e você hoje está pomposo, com o carro que tem, com os bens que possui, com a cultura que desenvolveu, mas você perdeu aquela elegância espiritual de ser simples. E essa noite Deus está liberando uma palavra, porque Ele quer te renovar, Ele quer te encorajar, Ele quer te animar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te encher nessa noite. Para quem que Jesus está falando? Pega o anzol e vai ao mar da Galileia. Para Pedro, que tinha uma companhia de pesca, junto com Tiago e João, e eram peritos no ofício de pescar com tarrafa, no ofício de pescar com redes. E agora vem um leigo que não entende nada de pesca. Jesus podia ser um bom teólogo, podia ser exímio orador, ter uma boa oratória, uma boa retórica, hipnotizar as pessoas com as suas prédicas, com as suas preleções, mas não entendia nada de pesca. E Jesus vai liberar uma palavra para um pescador, dizendo como é que ele vai pescar. Pega o teu anzol e vai ao mar da Galileia. E Pedro podia, vou ilustrar aqui, Pedro podia, deixa eu ilustrar aqui para você entender. Pedro podia pegar sua credencial de pescador, com referência à pesca. O senhor vai me desculpar, aqui estão as minhas credenciais. Eu não vou fazer uma coisa tão inusitada quanto essa que tu estás mandando eu fazer. Até porque eu sou experiente na área de pesca, e neste horário do dia, ir ao mar da Galileia com um anzolzinho, acreditando que eu vou pescar um peixe que na garganta dele tem uma moeda que dá para pagar o meu imposto e o teu imposto, isso é loucura. Isso foge da lógica. O senhor vai me desculpar, mas eu não vou. Meu lindo. Eita glória. Mas Pedro, desculpa aqui a ilustração, Pedro pega a credencial dele e fala assim: ó, jogar essa credencial para lá, ela não vale nada quando Jesus abre a boca e fala. Quando Jesus fala, a minha credencial não vale absolutamente nada. E é isso que eu quero que você entenda, meu lindo. Quando Deus está falando conosco nessa noite, vamos abrir mão da nossa credencial e vamos abrir o nosso coração, porque tem cheiro de milagre nessa noite, nesse lugar. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Levanta a sua mão aqui e começa a glorificar o nome de Jesus. Vocês estão sentindo a presença de Deus aqui? Levanta a mão e glorifica. Estão sentindo a presença de Deus aqui? Glorifica. A igreja está sentindo? Glorifica. Lá na galeria, está sentindo a presença dele? Aí Pedro vai lá nos guardados dele, naqueles guardados, sabe aquelas casinhas que a gente faz no fundo da casa para guardar objetos antigos?
Pedro vai lá, vasculha os seus objetos antigos, pega o seu anzolzinho, vai, arruma uma isca, coloca na ponta do anzol, joga o anzol nas costas e vem Pedro para ir para o mar da Galileia. Quando ele passa por Tiago e João: ô Pedrão, você vai aonde? Vou pescar. Que isso, rapaz, você está doido? Uma hora dessa pescar? Essa semana mesmo a gente acabou de pescar, o freezer está cheio de peixe lá guardado. O que você vai fazer no mar essa hora? Pior, rapaz, não é isso. Eu vou pescar com anzol. Além de ir pescar com anzol, Jesus me disse que o primeiro peixe, ele não disse o segundo nem o terceiro. Jesus me disse que o primeiro peixe que eu pescar, Tiago, João, vai ter uma moeda, um estáter, garrado na garganta desse peixe, que dá para pagar o meu imposto e o imposto dele. Aí Tiago, que estava lá no Monte da Transfiguração e viu Jesus na plenitude da sua glória, não teve problema para crer nisso. Bateu no ombro de Pedro: vai nessa tua força, varão. João também: vai, se eu pudesse eu ia contigo, mas vai nessa tua força. Mas o Tomé estava por perto. Você está entendendo o que você vai fazer, Pedrão? Estou indo lá no mar da Galileia e Jesus me falou que vai acontecer isso. Ih, rapaz, tu acredita nesse negócio? E o Felipe, que fez aquela conta, estava também por perto. Você está entendendo? Mas Pedro ignorou todas as vozes contrárias aos propósitos de Deus na sua vida e foi ao mar da Galileia. Missionários e missionárias, vai chegar momento na vida de vocês no campo de trabalho que não é Blumenau que vai socorrer vocês. Um telefonema para o pastor Niltinho não vai resolver o problema no campo. Vai chegar momento que vocês vão ter que lançar um anzol no mar da Galileia diante da incredulidade de muita gente, mas vocês vão suspender um milagre para louvor da glória do nome de Jesus de Nazaré. Eu sou fruto de uma obra missionária. Quando eu cheguei aqui no ano de 99, aqui na América, ou aqui no estado de Santa Catarina, eu cheguei de uma forma completamente atípica, completamente singular. Estava no Rio de Janeiro, eu era vice-presidente de uma igreja no Rio de Janeiro, e desde minha tenra idade, criado dentro daquela igreja, já fazia 35 anos que eu era membro da mesma igreja. Ali eu fui diácono, ali eu fui auxiliar de trabalho, ali eu cheguei ao pastorado e me tornei o vice-presidente da igreja. E o pastor, já numa idade um pouco avançada, bateu no meu ombro um dia e disse: meu filho, fica firme, porque tu serás o meu sucessor neste lugar. E eu peguei aquela palavra e disse: que lindo. E aí fiquei firme na palavra, mas Deus contrariou a palavra do pastor. Os profetas começavam a pular na minha frente quando eu estava pregando, ensinando a palavra em algum lugar, e eles saltavam na minha frente e liberavam a palavra: arruma a tua mala, sai dessa cidade e vai para onde eu vou te mostrar. E aí eu cheguei para minha esposa e disse: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. E Deus falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes: arruma a tua mala, sai dessa cidade. E eu disse: daqui não saio. E para agravar a situação, eu cheguei para minha esposa e disse: olha, eu estou meio cansado. E na época muito sem recurso para fazer a obra de Deus, viajando ali no estado, pregando a palavra de Deus num fusquinha, naquela época meia. E de vez em quando passava por uns apertos tremendo com aquele fusquinha. E um dia eu, exausto, disse para minha esposa: sabe de uma coisa? Você vai sair da classe da escola dominical e a gente vai juntar todos os recursos que a gente tem, a gente vai abrir um baita de um comércio. E
E quando Deus me prosperar financeiramente através do comércio, aí que eu tiver na época, uma D20 com frigobar para fazer essas viagens missionárias, etc., eu vou fazer. Mas chega disso. E tirei ela dos trabalhos da igreja, meti ela atrás de um balcão de uma loja que eu achei que seria o meu sucesso, no melhor local da cidade. Coloquei o comércio. E quando eu fui inaugurar o comércio, alguns dias antes, encontrei com um colega meu, profeta, homem de Deus, que tinha os olhos ungidos, e ele não sabia de nada, e ele mal me viu, e nós se abraçamos e fomos orar juntos. Ele falou: acabei de ver uma visão com você. Eu falei: conta a visão. E ele disse: olha, eu vi você atrás de umas portas de ferro, desesperado, aflito, angustiado. Eu não sei o que é essa visão. E ele não sabia de nada, que eu estava para inaugurar na outra semana a loja. E eu inaugurei a loja, e daí fiquei naquela expectativa: agora eu arrebento, na linguagem nossa, agora eu vou de vento em popa. Agora, e eu trabalhava só com roupas de marca na loja, e tinha anúncios, publicidade. Então falei: agora eu vou de vento em popa. Que nada, uma semana só, Deus voltou a falar comigo e diz: eu falei para você arrumar suas malas e sair dessa cidade, e você não está me obedecendo. Vou te dar a última alternativa: arruma a tua mala e vai embora. Eu disse: Deus, o pastor falou que vai passar a igreja para mim. Eu tenho 35 anos que eu estou na mesma igreja. Eu não vou sair daqui para plantar em outro lugar, para ser submetido à avaliação em outro lugar. Se eu vou herdar isso aqui, para que eu vou sair daqui, Deus? Me poupa. E Deus: você não sai por bem, então eu vou puxar o seu tapete. E com uma semana só, o ladrão foi na segunda-feira, botou o revólver na cabeça dela e levou uma parte do que eu tinha na loja. E ele gostou da ideia. Na mesma semana, na quinta-feira, o ladrão voltou. Ele foi de moto na segunda, na quinta ele veio de carro. Prendeu todos os clientes que eu tinha, botou o revólver na cabeça dela e levou todas as férias que nós tínhamos, e entrou no meu depósito e pegou tudo que eu tinha de estoque, encheu o carro, ainda ficou me esperando, dizendo: o negão tem dinheiro, quando ele chegar eu vou matar ele e a gente vai pegar o resto. Ficaram esperando. Naquele dia eu estava na faculdade à tarde, estudava de 3 às 6 da tarde, numa faculdade lá em Nova Iguaçu. E aí naquele dia o professor disse: nós vamos descer para a biblioteca e vocês não vão sair mais cedo hoje. E para a glória do nome do Senhor, para um grande livramento, eu fiquei na biblioteca até 7 da tarde. Eu costumava chegar às 6, o ladrão me esperou até às 6. E eu cheguei às 7. Quando cheguei às 7, na porta da loja estava a polícia por todo lado, um alvoroço tremendo, e ela apavorada, angustiada, porque foi uma arruaça que o bandido fez lá. Como se não bastasse, no mesmo final de semana eles voltaram lá, arrombaram a loja de madrugada e levaram o resto. Daí eu tive que vender casa, vender carro, vender tudo para pagar os meus credores. Fiquei sem absolutamente nada. E entrei numa crise existencial incomum na história da minha vida, a ponto de eu olhar para minhas filhas pequenas, uma de 9 e outra de 7 anos, e dizer na mesa assim: ora vocês para a alimentação, porque da boca das crianças sai o perfeito louvor. Como Deus está em greve comigo, Ele não me ouve mais quando eu oro. Se Ele me ouvisse, Ele tinha me dado o livramento, mas Ele não me deu. Então ora a vocês, que a vocês Ele vai ouvir. Entrei nessa crise. E daí, quando perdi absolutamente tudo, aí fiz um acordo com Deus. Diz: Deus, tá bom, o que você quer de mim? Ele diz: eu quero que você saia dessa cidade. E eu chamei ela e disse: você topa? Ela disse: topo. Chamei as meninas, e eu já tinha vindo a Joinville pregar numa vez, e senti que Joinville era a cidade que Deus queria que eu fosse para lá. E eu fui para a cidade de Joinville,
cheguei ali com R$ 150 no bolso na época. E aí procurei, na época dava, procurei uma casa, alugamos uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Fui na cidade e comprei um colchão, coloquei no chão. E não sabia que nós chegamos numa época de frio. Comprei uns lençóis e dormiu nós 4, agarrados junto no lençol, dentro daquela casa vazia. E quando eu abri a casa, eu disse: Deus, você não mandou? Estou aqui, você não mandou? Agora eu quero ver a tua mão para encher essa casa de mobília e tu cuidar de mim. Eu quero ver daqui para frente, porque eu te obedeci na íntegra. E entrei, a primeira refeição que nós fizemos, aniversário dela, 15 de junho, eu fui num comércio do lado, comprei umas coxinhas e alguns salgados, e comprei 1 litro de leite. A gente comeu aqueles salgado com leite, não tinha mais dinheiro para nada. Mas eu obedeci a voz de Deus. Passou-se uma semana que eu estou em Joinville, passa um irmão pela porta da casa e diz assim: o senhor é novo morador? Eu digo: sim, senhor, sou novo morador. E aqui eu vi que ele estava com a Bíblia debaixo do braço. E ele disse: seja bem-vindo à nossa cidade. E aí eu falei: você é evangélico? Ele disse: eu sou evangélico. Inclusive estou indo para o rádio para fazer um programa de rádio. E o senhor, se o senhor tiver rádio em casa, ouça o meu programa de rádio. E aí eu me identifiquei para ele, falei: também sou evangélico, sou pastor. Aí ele: o senhor é pastor? Poxa, então dá para o senhor se arrumar aí comigo no rádio, você dá uma palavra no rádio? Eu falei: vamos lá. Entrei no carro dele e fui, dei uma palavra no rádio. Quando eu dei uma palavra no rádio, o diretor comercial da rádio ligou para a rádio e disse: quem é esse homem que está falando aí na rádio? E alguém disse para ele: esse é um pastor que chegou do Rio de Janeiro, tem 2 semanas. Manda esse homem ficar por aí, não deixa ele ir embora, porque eu vou sair daqui de casa, preciso encontrar com esse homem. E o homem católico, e ele disse para mim assim: já fazem anos que eu estou rezando, pedindo a Deus que mande um padre ou um pastor para essa cidade, porque eu vou dar um horário gratuito para ele no rádio, para ele ensinar a palavra de Deus aos moradores dessa cidade. E daí, naquele mesmo dia, ele me assinou um contrato e me deu um programa de rádio diário. E eu comecei a pregar o evangelho na cidade de Joinville, sem ser conhecido de ninguém. Até que chegou lá na casa do pastor Vieira a mensagem que eu estava pregando, e o pastor Vieira mandou me chamar na igreja. E eu fui lá na igreja de Joinville, e ele disse: pastor, já fazem alguns anos que eu estou orando para Deus enviar um ensinador também para essa cidade, porque eu tenho tantos missionários no campo missionário, e eu preciso de um curso por correspondência para esses missionários. Você é capaz? Eu disse: Deus mandou eu vir para cá porque Ele tem alguma coisa comigo nessa cidade. E o pastor Vieira me levou ao templo, abriu uma sala com ar-condicionado, computador, e disse: aqui é o seu lugar de trabalho. Não me apresentou a obreiro nenhum. E todas as pessoas que chegavam ao longo da semana entravam na igreja, olhavam aquele ilustre desconhecido dentro de uma sala, preparando o curso por correspondência para os missionários. E aí eu fiz o curso para ele, para 90 missionários. Mas antes disso, o proprietário da rádio ligou e disse: olha, gente, tem um pastor nessa cidade, é um missionário, hein? E ele está aqui tem 1 semana e ele não tem nada em casa. Nós vamos mobiliar a casa desse pastor. E 1 semana depois eu tinha uma casa com 9 de quarto, fogão, geladeira, cozinha, toda mobiliada e garantida a minha posição na casa de Deus. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nessa noite. Ele continua a operar milagres. E dali, pastor Vieira me apresentou na convenção do estado. Pastor Nirton me recebeu. Primeira convenção que eu participei na minha vida foi nessa igreja aqui de Blumenau. E foi muito bom. E fiquei por 8 anos aqui. E depois Deus me enviou lá para a América. Mas finalmente eu fecho a mensagem
dizendo para você o seguinte: Pedro pegou o anzolzinho dele e foi. Sabe, querido, coisa tremenda isso. Eu sinto uma unção forte. Quando os cobradores de impostos estavam no portão de Pedro, questionando o caráter, a reputação de Jesus, Deus vem ao parapeito da eternidade e dá uma olhada e vê que o Pedro, que havia deixado a sua companhia de pesca para seguir a Jesus, não tinha 4 dracmas para pagar os seus impostos. E Deus olha lá da eternidade e vê no mar da Galileia um peixinho, que não era uma baleia, que não era um tubarão, não sei se era uma como é que é o peixe que dá muito aqui? Uma tainha, uma anchova, não sei quem era. Eu sei que aquele peixe vinha nadando com uma moeda agarrada aqui na garganta, e vez por outro o peixe virava o olho ficava branco, e o peixe dizia: vou morrer, estou entalado, vou morrer. E vinha nadando, virava o olho e disse: vou morrer. E Deus olha lá do parapeito da eternidade: segura aí, peixinho, você não vai morrer não. Enquanto o cobrador está lá, aí Jesus, com conhecimento assombroso, Jesus recebe a revelação que lá no mar da Galileia tem um peixinho com uma moedinha agarrada na garganta, que não servia para ele para nada, só servia para matá-lo. E Jesus manda Pedro ir lá. Se Pedro não obedece, meu Deus, se você não obedecer o que Deus está falando com você, de forma tão simples, mas clara, você está entendendo? E Pedro vai lá e pesca o peixinho, agora não vou morrer só da moeda agarrada na garganta, eu vou para a frigideira mesmo. E aí Pedro abre a boca do peixinho, tira a moeda da garganta do peixinho, joga ele de novo na água, e ele vai embora, e Pedro volta. Sabe, querido, que Deus me fez saber? Que aquilo que está engasgado na sua garganta, essa prova que você está passando, aquele nó que está na sua garganta, com relação aos choros que você faz em oculto, não é para te matar. Isso é um tesouro. A Bíblia chama isso de leve e momentânea tribulação, que produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aquilo que parecia que ia matar o peixe, era a solução para a vida de Jesus pagar o imposto dele, e a solução para Pedro pagar o imposto dele. Aquilo que aparentemente está te matando, como eu cheguei ao desespero pleno, quando perdi tudo, falei: estou falido, estou arrasado. Mas se Deus não permite eu passar por aquela situação, eu estava lá no Rio de Janeiro, circunscritozinho, na minha cidadezinha, no meu bairro, numa mesmice absoluta. Mas Ele permitiu. O diabo pensou que estava fazendo um grande trabalho, estava trabalhando para Deus. O diabo estava trabalhando para Deus, para acelerar cumprimento de promessa de Deus na minha vida. E o que você está passando, o diabo está trabalhando para Deus, para acelerar cumprimento de promessa de Deus na sua vida. Tem muita gente que não acredita em milagre financeiro,
como foi ministrado aqui pelo pastor Adão. Mas se Deus tem moeda agarrada na garganta do peixe para pagar imposto do seu filho e de um discípulo, o que é que Deus não tem para mudar o seu destino, a sua sorte? Por isso, meu lindo, acredite que essa noite é noite de milagre. A única coisa que Deus está pedindo de você nessa noite: entrega para mim as tuas credenciais. Hello, cadê você? Deus está dizendo assim: entrega para mim as tuas credenciais. Entrega os teus conceitos, os seus caprichos, os seus conceitos teológicos. Ponha na minha mão e deixa que eu vou trabalhar nessa causa. Eu vou pelejar a sua peleja, eu vou advogar a sua causa, eu vou abrir uma porta para você aonde não tem porta, eu vou quebrar o arco, eu vou cortar a lança, eu vou queimar o carro no fogo, eu vou soltar a sua vida de amarras espirituais, invisíveis. É palavra da parte de Deus para você. De maneira, meu lindo príncipe e princesa de Deus, que eu quero orar neste momento para um milagre. Só se houver lágrima nos seus olhos, só se tiver alguma coisa queimando no teu peito, só se você tiver com vontade de falar línguas estranhas, se você tiver com vontade de chorar, de dar glória a Deus, porque essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Saron, é a fragrância do lírio dos vales. Há um brilho dentro desse santuário, é o brilho da estrela da manhã. Há um rugir dentro dessa casa, é o rugir do leão da tribo de Judá. A terra está fértil, a terra foi adubada, trabalhada desde terça-feira, que está havendo reuniões dentro dessa casa. E foi no último dia da festa que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje é a sua noite. Eu quero orar por você. Se tem alguma coisa queimando no seu peito, se você sente que essa palavra é contigo, e se você sente que Deus está te fazendo uma chamada específica para a obra dele, não importa em que área, talvez você não vai para outro estado, você não vai para outro município, você não vai para outro país, mas você vai ficar aqui nessa igreja, mas Deus tem uma chamada na sua vida. Eu quero orar por você. Se está queimando alguma coisa, levanta, vem aqui na frente. Se está queimando, se não tiver, fica onde você está. Só se estiver queimando, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que tem coração queimando. Tem coração queimando, tem coração queimando. Se tem gente que acredita em milagre, venha no nome de Jesus, porque essa noite é a noite da sua vida.